respondendo perguntas e comentários de seguidores. Davi Lucas pergunta: por que se o Sol está no espaço, o espaço é escuro? Essa pergunta é muito boa e deixaremos para respondê-la no final, lembrando que você pode deixar perguntas nos comentários que sempre responderei. E não existem perguntas idiotas. Todas as perguntas são interessantes. O Zer222 pergunta: a inteligência artificial pode se voltar contra a humanidade e nos destruir? A questão de a inteligência artificial se voltar contra a humanidade é uma preocupação levantada por alguns especialistas em ética e segurança. No entanto, é importante notar que esse cenário não é inevitável, e muitos pesquisadores em inteligência artificial estão ativamente trabalhando para garantir que a inteligência artificial seja desenvolvida e implementada de maneira ética e segura. Existem debates éticos em torno da criação de inteligência artificial, especialmente em sistemas de inteligência artificial avançados, conhecidos como inteligência artificial forte ou superinteligência. A preocupação central é que, se uma inteligência artificial se tornar autoconsciente e ultrapassar significativamente a inteligência humana, poderia tomar decisões que prejudicariam a humanidade. Para mitigar esses riscos, os pesquisadores estão explorando abordagens como design ético, desenvolver inteligência artificial com princípios éticos e valores humanos incorporados. Segurança robusta, implementar medidas de segurança para garantir que a inteligência artificial seja controlável e não possa ser facilmente explorada ou manipulada. Governança e regulamentação, estabelecer políticas, regulamentações e diretrizes que garantam o uso responsável da inteligência artificial. Transparência, promover a transparência no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, permitindo uma compreensão clara de como esses sistemas tomam decisões. Embora seja crucial abordar essas preocupações, é importante destacar que a maioria dos sistemas de inteligência artificial atualmente em uso são sistemas de inteligência artificial estreita, projetados para tarefas específicas e não possuem a capacidade de autoconsciência ou intenção maliciosa. A comunidade científica e as organizações estão trabalhando ativamente para garantir que o desenvolvimento futuro de inteligência artificial leve em consideração questões éticas e de segurança. Jorgito Monzo pergunta: como os cientistas sabem como será o futuro? Os cientistas não conseguem prever o futuro de forma precisa. Eles usam modelos, teorias e dados para fazer projeções baseadas em padrões observados, pesquisas e estudos. A previsão do futuro é limitada pela complexidade dos sistemas e fatores imprevisíveis. Portanto, embora a ciência possa oferecer insights e previsões em algumas áreas, ela não pode prever eventos específicos de maneira absoluta. Jorgito também pergunta: por que desaparecem os aviões e os barcos no Triângulo das Bermudas? O Triângulo das Bermudas é uma área no Oceano Atlântico entre Miami, Bermudas e Porto Rico, conhecida por relatos de desaparecimentos misteriosos de aviões e embarcações. No entanto, a ideia de que há algo sobrenatural ou inexplicável nessas ocorrências é amplamente considerada como um mito e não é apoiada por evidências científicas sólidas. As desaparições no Triângulo das Bermudas têm explicações mais plausíveis, e vários fatores podem contribuir para incidentes marítimos e aéreos nessa região, incluindo condições meteorológicas extremas, atividade geológica, erro humano, tráfego intenso. Em geral, a ciência considera que as desaparições no Triângulo das Bermudas podem ser explicadas por fenômenos naturais e falhas humanas, e não por causas sobrenaturais. Francisco Manuela comentou: movimento de rotação do Sol? Uma estrela não roda, foi o que aprendi. Você está correto em afirmar que as estrelas, incluindo o Sol, não giram como um corpo sólido rígido. No entanto, elas podem exibir diferentes padrões de rotação em suas camadas externas. O Sol é uma estrela que passa por um processo de rotação diferencial, o que significa que diferentes partes do Sol rotam a diferentes velocidades. Na região equatorial, o Sol gira mais rapidamente do que nas regiões polares. Essa rotação diferencial é causada pela natureza fluida e gasosa do interior estelar. O equador solar leva aproximadamente 25 dias para completar uma rotação, enquanto as regiões próximas aos polos levam mais tempo. Esse fenômeno é conhecido como a Lei de Kepler da rotação diferencial, em homenagem ao astrônomo Johannes Kepler.
Portanto, embora as estrelas não girem como um objeto sólido, elas podem exibir padrões complexos de rotação em suas camadas externas devido às características dinâmicas de seus interiores. Iliana pergunta o que significa teoria da conspiração. A teoria da conspiração refere-se a uma explicação alternativa e muitas vezes não comprovada para eventos ou situações complexas, sugerindo que estão sendo manipuladas por um grupo secreto de pessoas que estão conspirando para atingir um objetivo oculto. Geralmente, essas teorias carecem de evidências sólidas e são frequentemente baseadas em especulações, interpretações distorcidas de fatos ou informações não verificadas. É importante distinguir entre especulações infundadas e análises baseadas em evidências ao avaliar teorias da conspiração. Raul Vasquez. O que é o acelerador de partículas? Um acelerador de partículas é um dispositivo que utiliza campos elétricos e magnéticos para aumentar a energia cinética de partículas subatômicas, como prótons ou elétrons, levando-as a velocidades significativas próximas à velocidade da luz. Esses aceleradores são fundamentais para a pesquisa em física de partículas e são usados para estudar a estrutura fundamental da matéria. Existem diferentes tipos de aceleradores de partículas, incluindo aceleradores lineares, movem partículas em linha reta usando campos elétricos. Ciclotrons utilizam campos magnéticos para guiar partículas em trajetórias circulares e, ao mesmo tempo, aplicam campos elétricos para aumentar sua energia. Sincrótrons são aceleradores de partículas circulares em que as partículas ganham energia em cada volta, graças a campos magnéticos oscilantes. Colisores focam em acelerar partículas em trajetórias circulares para, em seguida, colidir duas correntes de partículas, permitindo o estudo das reações resultantes. Os aceleradores de partículas são usados em experimentos para explorar as propriedades fundamentais da matéria, entender as interações subatômicas e reproduzir condições que ocorreram no universo pouco após o Big Bang. Exemplos notáveis incluem o Grande Colisor de Hadrons, LHC, no CERN, que é o maior acelerador de partículas do mundo. Porque se o Sol está no espaço, o espaço é escuro. Para começar, o espaço não é escuro, é preto. Se fosse escuro, os astronautas precisariam de lanternas para se verem ou para verem a estação onde estão. Mas eles não precisam disso porque no espaço há luz. O que não existem são partículas que refletem a luz. Se a Terra não tivesse atmosfera, nosso céu também seria preto. Quando olhamos para o céu ensolarado na Terra, o azul que enxergamos é apenas o reflexo das partículas que compõem nossa atmosfera. Basta viajar algumas centenas de quilômetros acima da superfície, além da exosfera, e o céu perderá a cor, deixando apenas um espaço totalmente preto com pequenos pontos brilhantes, estrelas e planetas. Além de nossa atmosfera, há o vácuo do espaço. Isso significa que praticamente não existem partículas, portanto, nada que poderia refletir qualquer fonte de luz. O feixe de luz ainda estará lá, mas não há nada para dispersá-lo e iluminar o espaço. Esse fenômeno pode ser observado ao olhar para o céu a partir da superfície de Marte. Durante o dia, o céu possui uma coloração vermelha acinzentada, que é o reflexo das partículas que compõem sua rarefeita atmosfera. A Lua não possui uma atmosfera, portanto, seu céu será totalmente preto, mesmo que o Sol esteja visível.